Que alegria, né? Iniciamos o jejum, glória a Deus, encontro, jejum, é muita graça de Deus sobre nós, amém? Gente, como você viu então no vídeo, nós vamos estar reunindo todos os dias aqui no prédio, nesses dias de oração, nesses dias de jejum para oração. E o jejum então ele tem essa combinação, né? Palavra e oração. Jejum não é sobre passar fome, não é sobre simplesmente se abster de alimento, mas é onde nós vamos dar essa atenção maior para a questão espiritual, a ênfase. Eu quero desafiar você a você colocar alvos no seu jejum, ok? Você deve colocar alvos. Você tem recebido a palavra da graça toda a semana, e a palavra da graça, o resultado dela, um dos resultados da graça de Deus na nossa vida é fé, e essa fé nos leva a ser ousados para pedir. Você viu o testemunho dos irmãos aqui acerca do amor de Deus. Quanto mais revelação você tem do amor de Deus, mais ousado você é para pedir. Então você deve pedir coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus, ele está esperando uma oportunidade para abençoar você. Por isso que você deve ser ousado, você deve pedir. Pastor, mas eu não mereço. Ótimo, nós não merecemos mesmo, mas a bondade de Deus está sobre a sua vida. E por que o alvo é importante? Porque você dá parâmetro para Deus abençoar você. Se simplesmente você orar e pedir: Deus, eu peço que o Senhor me abençoe, ok, existem muitas bênçãos de Deus na sua vida, mas quando você torna esse alvo um objetivo: Senhor, eu peço que a tua bênção manifeste na minha vida financeira. Senhor, eu peço que a tua bênção ela manifeste. Eu preciso de um carro maior para levar os irmãos para o GC, aleluia. Senhor, eu preciso de ganhar um aumento para abençoar mais pessoas. Senhor, eu quero expandir os meus negócios. Você tem que colocar como alvo isso. Por quê? Porque a graça de Deus, irmãos. E aí você coloca esse alvo, você ora. Não, você vai jejuar para Deus fazer isso. O jejum, existem inúmeras coisas que acontecem no jejum, mas o jejum, ele vai gerar fé em você. Porque vamos lá, quando você abstém do alimento, é um conjunto, né? Você abstém do alimento, você vai focar nessa perspectiva espiritual, ok? Então, você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpo, ok? Então, quando você abre mão de alimentar o seu corpo e você alimenta o seu espírito, você gera força espiritual aqui. Então, você vai gerar fé, ok? E a sua alma também, ela vai ser comandada pelo seu espírito. Então quando você ora, você jejua e você alimenta agora do que? Da palavra de Deus. Você alimenta da palavra da graça. Irmãos, você não faz ideia o que vai acontecer com você quando você tem revelação da graça, irmãos. A palavra da graça é aquilo que nós precisamos, a revelação daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Eu sei que a nossa preocupação por vezes é de fazer coisas, mas a nossa preocupação, ela deve ser em ter revelação daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus, porque a palavra diz que todas as coisas elas estão em Cristo. Lá em Colossenses, Paulo tem um texto que Paulo diz assim, que todos os tesouros estão escondidos em Cristo. Então nós já sabemos onde está os tesouros, está em Cristo, só que é algo profundo, e nós acessamos por conta da revelação, irmãos. Então eu estou com uma expectativa muito grande para essa semana de jejum. Eu conto com você estar aqui, né, às 19h30 da noite, para nós estarmos orando, né, declarando juntos em cima dos nossos alvos como igreja e dos seus alvos também. E nós temos feito nas últimas semanas também o plano de leitura, né? E a última semana nós lemos o livro de 1 Tessalonicenses, irmãos. Irmãos, que carta poderosa, amém? Os irmãos que leram, é poderoso demais. Nessa semana nós não vamos ler um livro específico, né? Eu vou mandar porções diárias de palavra de Deus para você. Então amanhã às 6 horas da manhã você vai receber no WhatsApp, você que está nos grupos, receber no seu WhatsApp a palavra do dia, para você se alimentar dela, você meditar nela e fé de Deus ser gerada no seu coração, amém, irmãos? E hoje eu quero compartilhar com você, dando continuidade à nossa série da Revolução da Graça, o livro de Gálatas. E quando o Lucas estava aqui compartilhando acerca de José,
Eu estava aqui associando com aquilo que eu vou falar hoje, sobre nós sermos herdeiros de Deus. E nós somos herdeiros por conta da graça, você sabe disso. E quando José, a palavra de Deus diz que tem favor sobre ele, é o mesmo favor que tem sobre você. Você sabe que a administração, quando nós falamos administração, a nossa mentalidade, ela vai associar a administração dessa terra. Mas a administração das coisas do céu, elas estão ligadas com sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria para você administrar aquilo que Ele coloca na sua mão. Então, você precisa de orar e pedir para Deus sabedoria para administrar aquilo que você já recebeu. Porque sabe qual é que é o risco? E eu compartilhei com algumas pessoas nessa semana. O risco é nós recebermos provisão de Deus e não percebermos que essa provisão é aquilo que nós necessitamos. Eu sei que quando nós falamos provisão aqui, você sempre pensa dinheiro, mas provisão diante da palavra de Deus está ligado com revelação da graça. Então você tem recebido a graça todo o domingo e quinta-feira, todo dia, e essa graça ela pode transformar a sua vida sim, mas muito cuidado para que essa graça, né, e aqui não é para gerar medo, mas é um alerta para que a gente busque mais de Deus, para que essa palavra da graça ela não se torne algo que você não valorize, ok? Você sabe que a palavra de Deus ela tem o poder para transformar algo na sua vida do dia para a noite, se você tiver revelação. Então você precisa de ter um zelo tão grande pela palavra de Deus, você precisa de ter uma reverência tão grande para a palavra de Deus. Por quê? Porque ela pode transformar a sua vida. Porque já você vai receber palavra, e quando essa palavra não gera impacto e transformação, você vai desanimar. Se tem algo que deixa a crente desanimado, e aí condenado e acusado, é por conta que a vida dele não tem resultado. O resultado é promovido por conta da revelação da palavra de Deus na sua vida. Só que eu e você, não sei se você já leu, provavelmente, ou já ouviu as parábolas lá do reino, e tem uma delas que lá em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Quantos já leram a palavra do semeador? Lembra que a semente cai em diversos terrenos, em todos os terrenos ela tem um tipo de impacto, mas tem um terreno que ela frutifica 100 vezes mais, quando ela cai na terra boa, e essa terra boa pronta para o nosso coração. Então o nosso coração deve ser terra boa. Sempre que você se assenta para ouvir a pregação, sempre que você abre as escrituras diante de você, coloque o seu coração como terra boa, para receber a mensagem, para receber a semente da palavra de Deus, porque ela vai frutificar 100 vezes mais. Gálatas capítulo 4, vamos ler juntos? Você sabe já do problema então que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui na igreja de Gálatas, que é acerca da lei. Os judaizantes querem implantar a lei nos Gálatas, e Paulo está, ali de uma maneira intensa, comprometida, está falando para esses irmãos, dando argumento para os irmãos: irmãos, não vai para a lei, permaneça na graça, permaneça crendo no favor de Deus, permaneça crendo naquilo que Deus já fez. E ele vai usando os argumentos, e agora aqui no capítulo 4 ele vai trazer também mais uma perspectiva. Ele fala a mesma coisa de maneiras diferentes. Então Gálatas capítulo 4 versículo 1, ele diz assim: digo porém o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai.
Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Diga assim comigo: eu não sou mais escravo, mas agora sou filho, e se sou filho, sou herdeiro. Diga assim: eu sou herdeiro de Deus. Aleluia, irmãos. Então, se você é filho, é herdeiro, existe uma herança. E o primeiro ponto é esse: como que nós fomos feitos filhos. Você não foi feito filho por conta do seu mérito. Você não foi feito herdeiro por conta do seu comportamento. O filho não é feito herdeiro por conta que ele é obediente. Não é. O filho é feito herdeiro por quê? Porque ele é filho, ponto. Então Paulo está dizendo para os irmãos, e está dizendo para mim e para você: se você é filho, você também é herdeiro. Há possibilidade de ser filho e não ser herdeiro? Não há possibilidade. Todo filho ele é herdeiro. Só que aí quando nós acessamos, aqui a revelação de como nós fomos feitos filhos, nós fomos feitos filhos por conta da graça de Deus. Ninguém é feito filho por causa do bom comportamento. É feito filho porque crê no Filho. Lá em João capítulo 1 versículo 12 diz o que? A todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós fomos feitos filhos por conta que nós recebemos a Jesus. Nós fomos feitos filhos por conta que nós cremos na graça de Deus. Só que da mesma maneira que você foi feito filho, você é feito herdeiro. Ok? Da mesma maneira, então, você é herdeiro por conta da graça. Você não é herdeiro por conta do trabalho. Você não é herdeiro por conta da performance. Você não é herdeiro por conta de algo que você fez. Você é herdeiro por conta de Cristo Jesus, irmãos. Isso aqui é fundamental. Só que aí Paulo vai dizer o quê? Ele diz que você é herdeiro, mas ele vai fazer aqui duas analogias nos 3 primeiros versículos. Primeiro ele vai dizer assim, o herdeiro, ele é menor de idade, e quanto ele é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, mesmo que ele é dono de tudo. Então vamos pensar juntos aqui. Paulo está dizendo que nós somos herdeiros, amém? Mas quando o herdeiro é menor de idade, nada ele é diferente de um escravo, e um escravo não é filho. Então eu e você precisamos entender que, e aí aqui que está talvez uma das grandes dúvidas de muita gente: pastor, mas eu sei que eu sou filho, mas eu não consigo acessar. Eu vejo as pessoas falando sobre a bênção de Deus na vida financeira, mas em mim não chegou ainda, e logo ela considera que ela não é filha. Já aconteceu isso com você? Pastor, mas eu vejo acontecendo com a pessoa, na vida financeira, no casamento dela, eu vejo a pessoa crescendo espiritualmente, e eu não consigo crescer, comigo não acontece. E aí a dúvida vem no que? Se você é filho, ou se você é amado de Deus. Mas Paulo está trazendo um fato novo aqui: você é filho e você é herdeiro, mas enquanto é menor de idade, em nada difere do escravo. Deixa eu só falar rapidamente do escravo. Esse escravo aqui, ele é diferente daquilo que nós talvez acessamos como escravo, os nossos escravos, ou ainda o que nós acessamos na questão de escravos, seja aqui na América do Norte, Brasil, que você viu nos filmes e na história. Ele é um escravo diferente desse escravo que Paulo está falando. Esse escravo aqui dos gregos, esse escravo desse momento, ele recebia por conta do trabalho dele, ok? Ele recebia pouco, mas recebia. E você vai ver, eu não vou abrir com você agora, mas tem outros textos bíblicos que dizem que esse escravo, enquanto ele tem oportunidade, ele deve comprar a sua liberdade. Então sempre o escravo, ele trabalhava, por embora que ele ganhasse pouco, ele deveria comprar a sua liberdade. Então ele guardava o dinheiro para comprar a sua liberdade. Então esse escravo aqui, ele é diferente daquele escravo que nós vemos nos filmes aqui. Então ele recebia por aquilo que ele trabalhava. E aqui que nós vamos aqui já mostrar aqui uma das perspectivas. Muitas pessoas, mesmo sendo filho, mesmo sendo herdeiro, porque elas são menor de idade, eu já vou falar sobre esse menor de idade, e nada ela difere do escravo, porque o escravo recebe porque ele trabalha.
Então Paulo está dizendo, então o filho, herdeiro, enquanto ele é menor de idade, em nada difere do escravo, ele recebe por conta daquilo que ele faz. E quando nós entendemos qual que é a dinâmica de Gálatas, você sabe o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que o filho nada difere, o filho que foi feito filho pela graça, em nada difere, enquanto ele é menor de idade, em nada ele difere de alguém que vive debaixo da lei. É isso que Paulo está dizendo. Então olha só, qual que é a necessidade aqui? A necessidade, diante desse primeiro versículo, é de deixar de ser menor de idade. E aqui nós vamos falar sobre amadurecimento. Então olha só, não é que você não é filho, não é que você não é herdeiro, mas nós precisamos amadurecer. Para acessar a herança, não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você crê. Logo, para você amadurecer, está ligado com você ter revelação daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. A maturidade espiritual, ela não é por conta da pessoa fazer muitas coisas. A maturidade espiritual está ligada com ter revelação do amor e da bondade de Deus. Porque para nós, naturalmente vamos falar, quando nós vamos crescendo, uma criança, por exemplo, o Judá, daqui o Judá, filho? O Judá é menor de idade. O Judá tem 3 anos, a Sara tem 6, o Benjamim tem 9, ok? Mas os 3 são meus filhos, amém? Os 3 são herdeiros, ponto. Mas enquanto eles são menor de idade, nada difere do escravo. Só que aí vamos avaliar agora a questão de crescimento. Naturalmente, vamos dizer, o crescimento vai levando a criança a ser mais independente dos pais, sim ou não? Ela vai crescendo, ela vai ser independente, porque quando ela nasce, ela depende de tudo, para comer, para dar banho, para tudo. Depois ela vai crescendo, ela vai se tornando independente. E aí eles acham que já são independentes também, Daí vem, com 3 anos ele já acha que é independente para fazer um tanto de coisa. A Sara com 6, o Benjamim com 9, então já acha que é um adolescente, ele já acha que tem 18, 19 anos. Aí pega a gurizada de 10, 11, 12 anos, eles já acham que, independência. Mas só que na perspectiva espiritual é ao contrário. Quanto mais amadurece, você não se torna independente. Quanto mais amadurece, mais dependente de Deus você se torna, porque mais revelação você tem do amor de Deus. Então nós achamos que maturidade espiritual está ligado com o quê? Com eu não depender de Deus, está ligado com eu ser forte. Não, preste atenção, maturidade espiritual está ligado com eu ser fraco diante de Deus. Maturidade espiritual está ligado com depender de Deus. Então por que por vezes eu não consigo acessar a herança? É porque eu sou independente da graça. Porque por vezes eu não consigo acessar a bênção de Deus na minha vida, como talvez outras pessoas acessam, porque eu ainda não tenho revelação suficiente do favor de Deus. Logo eu vou fazer por merecer. E se eu faço por merecer, Paulo está dizendo que nada eu difiro do que? De um escravo. Que eu estou trabalhando para receber, eu estou trabalhando para ser aceito, eu estou trabalhando para ser abençoado. Mas filho não precisa de trabalhar para ser abençoado. Filho é abençoado por conta do pai. Filho é abençoado por conta do seu nascimento. Filho recebe herança por conta da bondade e do favor de Deus que está sobre a vida dele, irmãos. Então Paulo está tentando convencer os irmãos: gente, desiste de ir para a lei, depende de Deus, depende da graça de Deus. E aí esse escravo, olha só o que acontecia com esse escravo. Esse escravo ele recebia, ele trabalhava e recebia, ele juntava o dinheiro para comprar sua liberdade. E olha muitos casos que acontecia, ele comprava a sua liberdade, pagava então o seu patrão, que não era seu pai, era patrão, pagava o seu patrão, mas ele tinha uma opção de permanecer trabalhando para aquele homem. Então muitos escravos, eles pagavam a sua liberdade, mas eles queriam ficar trabalhando para o seu patrão. Eu quero ficar aqui. E ele poderia requerer, sabe o que? O sobrenome daquela família. Mas ainda assim, ele não se tornava filho, ele permanecia sendo escravo. Mas tinha alguns casos que acontecia o seguinte:
o patrão, o senhor, ele libertava esse escravo, liberava ele, e o escravo dizia: mas eu quero ficar porque eu amo o meu senhor. E aí o que esse senhor fazia? Ele adotava um escravo por conta de um pagamento. E aquele que era escravo agora ele se tornava filho. E uma vez sendo filho, ele não poderia mais não ser mais filho. Sabe o que acontecia em alguns casos? Na história vai falar de que esse senhor, ele deserdava quem era filho natural, mas aquele que foi adotado como filho não podia deserdar mais. E eu quero dizer que essa foi a nossa história. Nós estávamos mortos nos pecados e delitos. Nós estávamos lá presos como escravo no império das trevas, mas alguém pagou pela nossa liberdade. Alguém pagou pela nossa libertação. Alguém fez o resgate, e nós não somente fomos livres, não, sabe o que ele fez? Ele nos tornou filho. Nós fomos adotados como filhos, e agora eu não sou mais escravo, eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro, e uma vez filho, sempre filho. Então o que Paulo está dizendo para os irmãos aqui, os gatos, né? Gente, é o seguinte: entende que você já é filho, então você não precisa fazer nada para se tornar filho, você já é. Mas por conta de você ainda não ter a revelação plena de que é filho, você agora nada difere de um escravo, você permanece como filho. E aí Paulo vai dizer no versículo 2, ele é o Senhor de tudo, versículo 1, mas nada difere do escravo. No versículo 2 ele diz: mas está sob os tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então esses termos aqui, curadores e tutores, eles apontam para a lei. Lembra que nós falamos na quinta-feira que o fim da lei é Cristo. A lei não foi dada por Deus para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. A lei foi dada por Deus para que eu e você percebêssemos a necessidade de ter um Salvador. A lei denuncia o nosso pecado, a lei denuncia que nós temos necessidade. Em outro momento Paulo diz que a lei foi acrescentada. Então vamos lá, Deus tinha uma vontade para mim e para você, que é o quê? Que é abençoar você, que é derramar graça sobre a sua vida. Então Deus definiu uma maneira de relacionar, Deus liberou provisão sobre mim e sobre você, mas eu e você não tínhamos revelação disso. Nós não tínhamos como acessar a graça de Deus, porque a nossa fé não era correta. Nós queríamos acessar a graça de Deus com base na nossa obediência. Então eu e você, por conta do pecado lá de Adão, nos tornamos orgulhosos, soberbos e arrogantes. Eu e você não recebemos o dom de Deus, a justiça de Deus. Não, eu preciso fazer para merecer. É a história aquela do pote, lembra? Do bolo e do pote, né? É aquela história toda. Eu não aceito receber, eu preciso fazer alguma coisa. Só que não é desse jeito, porque a humanidade achava que tinha algo bom em si para que Deus abençoasse, e Deus está dizendo: não tem nada bom, eu que abençoo por conta da minha bondade. Então o que Deus precisa de fazer? Deus precisa de trazer a lei. Deus precisa de trazer a lei. Então a lei, o que ela fez? A lei, ela foi como um tutor. A lei é como um guardião que guardou as pessoas, guardou elas debaixo de uma perspectiva, até que Jesus Cristo fosse enviado. Só que as pessoas achavam que a lei era para ser aceita por Deus, mas não, a lei é para mostrar a necessidade que nós temos de Deus. Paulo está dizendo: esse filho, ele é herdeiro, mas quando ele é menor de idade, quando ele é pequeno, ele ainda vive como um escravo. Por quê? Porque ele foi colocado debaixo da lei. A lei foi colocado como um guardião desse que é filho. Para que? Até que Cristo fosse revelado.
Irmãos, isso aqui acontece quando nós somos salvos, mas isso aqui acontece como um processo na nossa vida. Eu sei que você tem revelação da graça, por um lado, mas pelo outro lado você necessita da revelação da graça, sim ou não? Então tem áreas da sua vida que para você se tornou muito mais fácil crer na graça de Deus. Tem outras áreas que é mais difícil. Tem algumas áreas que você ainda não consegue crer plenamente na graça. Então você precisa o quê? Amadurecer nessa área, ok? Então nessa área da sua vida você vive debaixo da lei. Mas está chegando o tempo que Deus está revelando a sua graça. E essa área da sua vida que você vivia como escravo, Deus vai libertar você. E você vai viver como filho, você vai viver como herdeiro, você vai viver como alguém que crê seguramente no favor de Deus que está sobre a sua vida. Porque vamos lá, o escravo, como é que ele vive? Vamos trocar a palavra escravo para funcionário, ok? O funcionário, como que ele vive? O funcionário, ou deveria, né? Hoje está um pouco diferente, mas vamos lá, vou pegar aqui um conceito, você vai me entender. O funcionário, ele vive debaixo de pressão constante. O funcionário vive debaixo de insegurança. Por quê? Cara, eu acho que vão demitir alguém, e talvez seja eu. Então a empresa já saiu lá um noticiário, ó, a economia está complicado, as empresas vai ter uma recessão. Aquele que é funcionário já pensa, ih, dancei, já era para mim. Então ele vai trabalhar com o quê? Com incerteza, com insegurança. Mas vamos lá, o funcionário, outra perspectiva, o funcionário está lá trabalhando. Daqui a pouco vem outro, é contratado outro, que faz a mesma função que ele. Como é que ele já olha? Eita, será que eles vão me demitir? E aí o patrão chega e diz assim, ó, treina ele para mim, naquilo que tu faz. Pronto, então deu, né? E o cara começa a fazer, você começa a treinar, e ele pega muito rápido e se torna melhor que você. Aí você diz, meu Deus do céu, agora vai. Aí o seu patrão chama assim, fulano, passa aqui na minha sala. Mas você já vai como? Já vai sabendo, já vou mandar mensagem para minha esposa, dizer, amor, fecha aí as torneiras que a coisa complicou. Ele vive debaixo de pavor, debaixo de condenação, porque ele não tem segurança. Ele não tem segurança, ele está inseguro, ele fica com medo, mesmo que ainda não aconteceu nada, mas a perspectiva dele é esse, é isso que Paulo está dizendo. O escravo, ele não tem só uma atuação, o escravo tem uma maneira de pensar, o funcionário tem uma maneira de pensar, o empregado tem uma maneira de pensar. Nada errado em ser funcionário, não é isso que eu estou dizendo, mas tem uma maneira de pensar. Mas o filho, ele tem outra maneira de pensar. É isso que Paulo está dizendo, gente, vamos pensar como filho, não pense como escravo. O escravo, o empregado, ele tem dúvida, ele tem medo, ele vive debaixo de indecisão, de condenação e acusação. Mas o filho, ele vive debaixo do favor. O filho sabe que ele é filho, que ele é amado, ele vive debaixo agora da graça, ele tem ousadia para pedir. O empregado, ele tem ousadia para pedir? A não ser as contas, né? Quando ele quer botar na justiça, aí ele tem ousadia. Os tempos são sombrios, né? Mas ele não tem muita ousadia. Imagina o empregado chegar e dizer assim para o patrão, ó, patrão, é o seguinte, cara, hoje de lanche nós vamos querer um X salada, e é o seguinte, às 4:30 da tarde tem que estar aqui. Aí o patrão chega assim, nós vamos ter que fazer uma hora extra. Ele diz, não, vamos fazer, só que eu quero salmão grelhado. O empregado, ele tem ousadia para pedir isso? Não tem ousadia para pedir isso. Quem vai dizer, tá bom, ok, o que vier é lucro para ele, porque ele quer trabalhar, ele quer receber. Isso é a maneira de pensar. E não tem nada de errado você pensar assim em relação ao seu trabalho, mas nós estamos falando do relacionamento com Deus, gente. Você precisa estar seguro, você é filho, você é herdeiro. Enquanto eu e você vamos nos preocupar em perder a nossa vaga como filho, nós não conseguimos acessar a herança,
Você é dono de tudo, mas não consegue acessar. A bênção de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a sua casa, o seu casamento, mas você não consegue acessar por conta do medo que vai faltar. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala algumas coisas que são impactantes demais para mim. Jesus disse: gente, não fique ansiosos quanto àquilo que vocês vão comer, beber e vestir, porque na verdade essa é a maior preocupação. A maneira de pensar de um empregado é o que? É essa: comer, beber e vestir. Eu e você vivemos para quê? Para pagar conta. A nossa preocupação é em pagar conta, a nossa preocupação é em pagar o aluguel. Quem paga aluguel, meu Deus, o aluguel é... Depois do aluguel vem a fatura do cartão, não é assim? Então quando você paga o aluguel, a fatura do cartão, você... mais um mês, sobrevivi. Qual que é o seu alvo para 2024? Chegar no final dele. Essa é a perspectiva, mas você é filho, você é herdeiro, está entendendo que a perspectiva é muito baixa e pequena? E aí nessa perspectiva, a ansiedade, a preocupação com aquilo aquilo de comer e beber é gigantesca demais, porque você fica pensando que em algum momento vai faltar, em algum momento não vai ter, e aí quando você não tem uma performance muito boa, você diz: é verdade, vai faltar mesmo, não vou ter. Só que Jesus diz: não fique ansioso, não fique preocupado, aquilo que vocês vão comer e beber e vestir. Por que, Jesus? Porque tem um Pai que cuida do céu. Porque você tem um pai, ou seja, você é um filho agora. Só que Jesus diz assim, ainda, um exemplo que ele fala, ele diz assim: olhe para as aves dos céus, elas não trabalham, elas não semeiam, e Deus alimenta elas. E aí ele diz algo assim, que aí é o top dos top, né? Ele diz assim: quanto mais vocês valem do que uma ave no céu. Pensa você, se você tem um filho e você tem um passarinho, e você tem dinheiro para comprar comida só para um deles, para quem você vai comprar? É claro que para o passarinho, né? Seu filho que seu filho que resolva a vida dele. Não, você vai dar para o seu filho. Então quando você olha para o passarinho está lá cantando feliz, você pode saber, se tem para ele, tem muito mais para mim, tem provisão, porque eu sou filho amado de Deus, eu tenho acesso à herança. Só que aqui ainda, irmãos, já saí aqui do meu esboço e aleluia, aqui eu e você precisamos de aplicar fé, porque um nível é para provisão, outro nível é para herança. A herança geralmente ela está onde? Ela está guardada, não é assim? E a palavra diz que você é herdeiro. Então eu quero dizer que existe um depósito. Vou ilustrar aqui, a Bíblia não diz isso, tá bom? É uma ilustração para você entender. Existe um depósito com o seu nome lá nas regiões celestiais, com seu nome, lá naquele depósito tem toda a provisão que você necessita para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Já está lá, já é seu, você é dono de tudo, porque você é filho, Deus já deixou lá separado. Só que a questão é o que? Para mim acessar isso, eu preciso de comportar bem, eu preciso ter uma performance maravilhosa, eu preciso de ler a Bíblia em 10 dias, eu preciso de orar, eu preciso de jejuar, eu preciso de ser alguém, o melhor aluno da minha sala, eu preciso de ser o melhor aluno da faculdade. Não, você precisa de crer. É pela fé que você acessa a herança. Você acessa a herança pela fé, você não acessa a herança pelas obras. Então quando você crê que existe provisão para você, você agora vai acessar. Essa semana eu fiz um levantamento financeiro e eu fiquei surpreso, irmãos. Nós já investimos aqui nesse prédio 420 mil reais. Eu disse, mas da onde saiu esse dinheiro?
que nós já pagamos. Aí tem uma coisa que nós estamos pagando para frente ainda, que nós já pagamos R$420 mil. Se nós dividir aqui em 12 meses, mais ou menos nós estamos aqui, dá uma média de R$30 mil por mês. Irmãos, isso é quase mais. Hoje a nossa entrada aumentou, mas é quase mais que a nossa entrada convencional do mês. Eu digo, mas aonde estava esse dinheiro? Obviamente Deus enviou os irmãos que creram naquilo que Deus vai fazer. Os irmãos acessaram o depósito que Deus tinha. Os irmãos ofertam, são dizimistas, ofertam nas primícias, e o Senhor está fazendo. Então eu quero dizer para você, existe provisão para cumprir com tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, tudo aquilo que Deus falar para você fazer, tem provisão liberada. Você não vai fazer como empregado, você vai fazer como um filho, irmãos. E aí tem uma analogia para isso, né? No Antigo Testamento, a palavra de Deus fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi, em algum momento da vida dele, ele decide: eu vou fazer um palácio, um templo para Deus, eu quero fazer uma casa para Deus. Porque até então a arca da aliança, que representava Deus, ela estava onde? Ela estava no tabernáculo. Davi olhou para ele, olhou para o palácio e disse: mas eu moro num lugar desse fantástico, que Deus está lá naquela barraca, vou fazer uma casa para Deus. Aí quando Davi tenta fazer, Deus vem falar com ele, diz: Davi, tu não vai fazer, quem vai fazer vai ser o teu filho, tu não vai fazer, porque tu derramou muito sangue, então o filho que vai fazer. Davi é impedido de Deus de fazer. Aí o que acontece? Davi diz: não, então se eu não posso fazer o templo, eu vou comprar o terreno. Então eu vou comprar o terreno. Aí Davi vai lá comprar o terreno. Um homem chamado Araúna, ele diz para Araúna assim: eu quero comprar essa tua terra. Araúna disse: não, eu não quero te vender, eu quero te dar, porque tu é o rei. Araúna, ele diz para Araúna: não, eu não vou dar para Deus algo que não me custe. Ele vai lá e paga. Hoje são, acho que um dia eu fiz a conta, são 9 milhões aquele terreno, se eu não me engano. Só que Davi não para aí, ele compra o terreno, mas ele começa a comprar as madeiras, ele começa a comprar tudo aquilo que precisa para construir o templo. Ele oferta o tesouro que ele tinha guardado a vida toda, ele oferta tudo para a construção do templo. Ele oferta tudo que ele tem, ele levanta a oferta, ele deixa a provisão pronta. Aí quando Salomão assume o reinado, Salomão faz o quê? Salomão constrói, mas com base na provisão que o pai já tinha guardado. Eu quero dizer que você é Salomão. O pai já preparou a provisão. Você, como Salomão, você é herdeiro. Não tenha medo, você é filho, e filho é herdeiro. O pai já preparou a provisão, já está pronto, pode começar a construir. Então o medo não combina com esse estilo de vida. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos lá para os gatos, e dizendo: gente, não, você é filho, você é herdeiro. Então acesse essa herança. Pastor, mas quando que eu vou acessar essa herança? O que eu tenho que fazer? É o que está aqui no versículo 4, a partir do 4. O 3, né, ele diz assim: também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aí o 4, olha só o que vai acontecer com você hoje. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filhos. Irmão, se você crê, algo sobrenatural vai acontecer com você hoje aqui. Talvez você estava preso na lei, pode ser na área financeira da sua vida, pode ser em relação ao seu casamento, pode ser em relação a qualquer coisa. Você estava preso. Você é filho, herdeiro, mas em áreas da sua vida você vivia como escravo, vivia com medo, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação a um tanto de coisa. Só que chegou a plenitude dos tempos. O que é plenitude? É completo, é um tempo que Deus decidiu revelar a si mesmo.
Então Deus decidiu revelar a si mesmo para você. A graça de Deus vai ser revelada na sua vida, no seu coração como nunca antes, porque é chegado essa plenitude, é chegado esse momento da graça de Deus ser revelada na sua vida, e o medo ele vai embora, a dúvida vai embora, a incerteza vai embora, e você vai crer, você vai acessar a bênção, a provisão, a herança que Deus tem para você. Para caminhar para o final aqui, diz que quando ele é menor de idade, você sabe que menor de idade, ele é filho, mas ele é menor de idade. Então vamos lá, você, quantos são pais aqui? Pais e mães, levanta a mão. Ok, maioria. Você tem um carro, ok? Mas o seu filho, ele é seu filho, você tem um filho, você tem um carro, você tem um filho. Ele é herdeiro do carro, sim ou não? Mas como é que ele vai dirigir o carro se ele ainda não tem idade para dirigir? Você, como pai, faria o quê? Daria o carro para ele? Não, eu tenho que dar para ele, porque ele é meu filho. Você faria isso, sim ou não? Não, né? Porque seria uma imprudência, você não faria isso. Por quê? Porque ele ainda é menor de idade, ele precisa de fazer habilitação, precisa de crescer, fazer habilitação. Isso torna você ruim? Sim ou não? Tem um monte de cristão que fica amargurado com Deus. Por que que Deus não me deu? Por que que Deus não me deu? Por que que Deus não me dá? Dá para todo mundo e não dá para mim. Ele fica chateado, achando que Deus é mau. Não, irmãos, é porque ainda você é menor de idade. O que que você precisa de fazer? Amadurecer. Só que olha só, vamos lá, vamos pensar como um filho agora que é menor de idade, mas quer dirigir. Geralmente isso acontece com o homem, né? Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade. Cadê o Benjamin? Benjamin está lá, não vai ouvir, tá bom. 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu entrava no carro do meu padrasto e ficava dirigindo, com o carro parado, obviamente, mas eu já ficava dirigindo. Eu já ficava mentalizando, né? Eu andava quilômetros e quilômetros, sem sair do lugar. Porque eu sabia, um dia eu vou pegar nesse carro, um dia eu vou dar aquela banda com ele. Era um Passat branco. Você conhece Passat, né? Você conhece sim. Olha só, e eu ficava ali andando. Com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos eu fui indo, mas ainda não podia. O dia que eu pude acessar foi o dia que eu fiz a minha habilitação, daí eu pude acessar e andar com o carro. Mas antes disso, eu já andava com o carro sem sair do lugar. É mais ou menos a perspectiva que você precisa de ter. Você não precisa de ter na sua mão para crer. Você precisa de crer antes de ter. Mas você já pode visualizar. Porque quando você visualiza, a fé vai sendo gerada no seu coração. O espírito de fé vai sendo gerado no seu coração. E você vai o quê? Você vai amadurecendo, irmãos. Você vai amadurecendo. Você vai crescendo. Você vai avançando. E sem menos você perceber, você amadureceu. E o pai diz: está aqui, meu filho, pode pegar agora. Assim é todas as coisas. Então não se preocupe em conquistar, não se preocupe em fazer, se preocupe em amadurecer, irmãos. E a palavra de Deus, em relação a filhos, nós lemos a Bíblia aqui no português, é filhos, é tudo igual. Mas no grego, no Novo Testamento, tem três palavras em grego que diferenciam, são filhos, mas são diferentes. Então nem sempre que está escrito filhos está ligado com filho maduro ou menor de idade. Então a Bíblia fala que existem 3 palavras: népios, tecnon e ruios. Népios quer dizer criança pequena, bebê. Então está ligado à idade cronológica mesmo. Népios, criança pequena, bebê, ponto. Ou seja, recém-convertido, creu agora, nasceu de novo, ponto. Esse é népios. Tecnon não está ligado a tempo cronológico. Tecnon está ligado à maturidade. Pode ter muito tempo, mas ele é imaturo ainda. É tecnon, é filhinho, imaturo.
Mas huios quer dizer o quê? Filho maduro. Então, quem acessa plenamente a herança é o huios, o filho maduro. Só que o filho maduro, ele não se torna maduro por conta do que ele faz. Ele se torna maduro por conta do nível de revelação que ele tem na graça de Deus. Vou ler mais um texto para nós finalizar lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus 5. Hebreus 5. Então existe um processo de amadurecimento agora para você. Você não deve ficar chateado, você não deve ficar magoado, porque você ainda não tem algumas coisas, sendo que é filho, sendo que é herdeiro. Não volta para a lei, é isso que Paulo está dizendo para os irmãos, não volta para a lei. Não volta para ser escravo, porque você já foi livre, você é filho, você é herdeiro, aleluia, não volta para trás. Mas agora como filho, eu e você precisamos de amadurecer. E quando nós vamos falar de lei e graça, a maioria das pessoas consideram que para ser maduro é aquele que faz muita coisa, ou seja, é aquele que vive debaixo da lei. Só que na verdade é o oposto, quem vive na lei ele é imaturo. Vamos lá, uma criança, você não tem que colocar lei para tudo numa criança, gente, sim ou não? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro, e tem que ser assim, porque senão o quê? Ele fala um tanto de coisa. Então a lei, ela está ligado com a imaturidade, mas a graça é com a maturidade. Quero ler com você aqui, ó, Hebreus 5, versículo 11, vamos ler juntos. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Não é vocês que ele está falando, é outros, tá? Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, ou seja, da graça, porque é criança, ou seja, imaturo. Tecnon, essa palavra aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É por isso que tem muitas pessoas que eles pregam a lei achando que vai levar a pessoa a amadurecer. Quem ouve a lei não é adulto, quem ouve a lei é criança. Só que ninguém amadurece ouvindo a lei. A lei é leite. Leite é para criança, você sabe. Eu sei que tem uns aí que gostam de tomar um leitinho com Nescau antes de dormir. Mas leite é para criança. Estou falando da lei, tá, irmãos? Estou falando. Leite é para criança. Então, o leite é para criança. A lei é para quem? É para criança. Mas a graça é para adulto. Só que vamos lá. Hoje existe um movimento. Eu esqueci os nomes porque os termos são muitos, né? Mas existe um movimento que você já viu, de adultos se comportando como criança. Quem já viu isso? Já viu? Adulto usando fralda, chupando o bico. Viu, né? Por incrível que pareça, isso acontece também no mundo espiritual, na vida espiritual. A pessoa já tem um tempo, mas ela ainda é criança. Por quê? Por conta daquilo que ela se alimenta. Você é adulto, ok? Você é adulto, estou falando naturalmente agora, ok? Você é adulto. Se você começa a tomar leitinho com Nescau, comer traquinas, sucrilhos, não, estou brincando, vou falar outras coisas, senão os irmãos vão ficar acusados aqui. Mas se você é adulto e começa a olhar desenho animado, você começa a comer papinha de criança, já sabe o que vai acontecer, né? Rapidinho você está usando fralda e chupando o bico. Mesmo que você seja adulto. Não é assim com as crianças?
Às vezes o Judá, 3 anos, ele vem falando com a vozinha de nenezinho. Fala direito, rapaz. Fala direito, já tem 3 anos. Um homem desse tamanho falando assim. Por quê? Porque ele está olhando desenho animado, ele está lá naquela coisinha toda. Aí a mãe dele disse, ele é o nenenzinho da mamãe. Daí pronto, é tudo que ele queria. Então tem muitas pessoas que o tempo, é esse aqui que o escritor de Hebreus está dizendo, o tempo já não é mais de criança. O tempo já é de adulto. O tempo já é de acessar a herança. Vamos linkar os 2 textos. O tempo já é de ser herdeiro, de acessar a herança. Mas por conta do alimento, ele não consegue amadurecer. Por conta de não crer na graça de Deus, permanece sendo criança. E sendo criança não consegue acessar a herança. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque ele é menor de idade, ele não tem maturidade, então Deus não pode liberar. Porque Deus é ruim? Não, é porque ele não crê plenamente na graça de Deus, e ele vive na lei. Agora você entende um pouquinho por que eu prego para você toda semana graça, porque eu mando a mensagem lá, o áudio para você sobre a graça. Para quê? Para que eu e você venhamos a amadurecer, e você acesse a herança de Deus, porque você é filho e você é herdeiro. Não tem outra maneira de amadurecer a não ser você ouvindo a palavra da justiça, que você é amado, que você é escolhido, que você é favorecido, que você é abençoado, que Deus entregou o Filho por você, que Deus tem bons pensamentos a seu respeito, que o favor de Deus está sobre a sua vida, que a bondade, a misericórdia de Deus perseguirão você todos os dias da sua vida, irmãos. Quanto mais você ouve isso, mais fé é gerada, mais fé é gerada, mais fé é gerada, mais você crê que tem favor de Deus na sua vida. Então quando você vai lá no seu trabalho, você é um vendedor, quando você vai vender, como é que você vai vender? Com dúvida? Você vai com convicção, com certeza, tem favor sobre a minha vida, eu sei que hoje esse negócio vai fechar. Aleluia, irmãos. Pode estar todos os vendedores mal, ninguém vende nada, mas você tem favor. Você é filho, você é amado, você crê nisso, você é convicto, você está plenamente convencido pelo Espírito de Deus que habita dentro de você, que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Então você é José no Egito. Você é José no Egito. O que está acontecendo com os Gálatas aqui? Eles estão querendo voltar para a lei, eles estão querendo voltar a ser criança. Paulo está dizendo, não gente, não, vamos amadurecer. Vamos amadurecer para que a gente possa acessar a herança de Deus. Então a lei é uma maneira que Satanás usa para infantilizar você. Então não ouça a lei. Eu já disse para você inúmeras vezes isso. Tem um tanto de pregação na internet que é lei. É lei. Talvez você não perceba, mas a minha oração é que o Espírito Santo traga a revelação para você. Discernimento, você consiga perceber, é lei. Estava falando com o irmão hoje sobre isso, e aqui eu finalizo. Eu disse para ele, se as pessoas pregassem a lei pura, os 613 mandamentos, quando chegasse lá nos 50, a pessoa já tinha se entregue para Jesus. Só que eles não pregam a lei pura, eles pregam uma misturado. Então você acha que aquilo é bom, e aí você vai ficando nessa perspectiva, logo aquilo vai infantilizando você. E aí muitas pessoas, eles acabam desanimando a vida cristã. Começa a ficar pesado, a pessoa começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ficar com medo, começa a ter crise de ansiedade, começa a ter depressão, começa a ficar alucinada, começa a ouvir voz, começa a ouvir barulho, começa a ouvir um tanto de coisa. Por quê? Pode saber, porque ela está se alimentando de algo que não está gerando fé correta nela. Ela começa a ficar, sabe, aquele ambiente de pavor no seu coração. Ela começa a ficar preocupada, meu Deus, e amanhã? E se eu morro amanhã? E se alguém me mata? E se eu perco o emprego? E se eu perco meu marido? Se eu perco a minha esposa? Por quê? Porque quando que está ouvindo alguma coisa, está se alimentando de algo que não está gerando fé. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo dê discernimento para você, e você consiga filtrar isso. Quando você ouvir algo que é da lei, que é essa mistura, você vai dizer, não, eu vou ouvir da graça de Deus, eu vou me alimentar daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Eu sou amado, favorecido. Só que a tentação é grande, irmãos.
Tentação é grande. É grande, né? Agora nós estamos no período eleitoral. Eu não vou falar hoje sobre isso, mas domingo que vem dá um pronunciamento oficial. Os irmãos ficam esperando, eu sei, eu vou dar um pronunciamento oficial. Os irmãos já sabem nosso posicionamento, mas eu vou ratificar ele, né? Para isso. Mas no período eleitoral você começa a dar atenção para as necessidades da cidade, não é? Você começa a olhar, cara, realmente isso, né? E quando você necessita dos serviços, quando você precisa de alguma coisa, você olha, cara, meu Deus, como é que isso aqui é desse jeito? Como é que isso aqui é desse jeito? E aí você começa a olhar com os olhos naturais, e isso não gera fé em você. E aí Deus nos colocou num lugar para ser bênção, ok? Deus nos colocou no lugar, Deus nos colocou nessa cidade, nos colocou nesse litoral para ser um canal de bênção nesse lugar, para ser um canal de bênção nesse litoral, para trazer o céu para a terra, para gerar fé, trazer prosperidade. É para isso que Deus nos colocou. Só que se você começa a dar atenção para as coisas naturais, essa fé é roubada de você. Você se torna alguém igual a alguém que não crê na graça de Deus. Você se torna igual a alguém que vive com base no mérito. E aí você vai ter a mesma performance que essa pessoa, você vai ter a mesma fala que essa pessoa. Mas eu e você fomos chamados para trazer provisão, para manifestar graça, para manifestar a bênção de Deus, para manifestar o favor de Deus. A sua casa foi escolhida por Deus, o seu trabalho, a sua empresa foi escolhida por Deus para prosperar, para ser um canal do céu aqui na terra, para ser uma luz no meio das trevas, irmãos. Você é povo escolhido de Deus, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva dele. Você é embaixador de Cristo. Então não tenha medo, não aceite condenação, acusação e muito menos intimidação. Creia no favor. Você é filho, você é herdeiro. Por conta de que você é filho e você é herdeiro, não faz de você melhor do que ninguém, sabia? Não vá para esse outro lado. Não faz você melhor do que ninguém, mas faz você uma coisa: favorecido. Só tem favor quem tem necessidade. Só tem favor quem é escolhido, e você foi escolhido. Só tem favor quem crê na bondade de Deus. Eu quero declarar sobre você: a bondade de Deus vai seguir você. A bondade de Deus vai seguir você todos os dias da sua vida. O amor de Deus vai manifestar na sua vida. A graça de Deus irá ser multiplicada. Eu declaro em nome de Jesus: é um tempo de revolução da graça, é um tempo de favor, é um tempo de multiplicação, é um tempo de crescimento, é um tempo de maturidade espiritual na sua vida. A graça de Deus irá manifestar em você, e através de você, você foi escolhido, aceito como filho. Você é herdeiro de Deus. Levante as suas mãos aos céus e declare isso nessa noite.